Então vamos lá, galera. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o assunto. Muita gente me pergunta também, que é pessoas que gostam muito da área de engenharia estrutural, também da área de projetos, né? Algumas dúvidas que surgem. Então eu acho bacana eu gravar um vídeo aí que talvez mais pessoas que não são próximas a mim tenham essa mesma dúvida e estão com essa angústia aí no coração. Qual é a pergunta? Como eu me torno um engenheiro estrutural, né? Como que eu me torno? Qual dica tu me dá, Pablo? Como é que tu consegue me ajudar em relação a isso, né? E galera, o que eu tenho sempre a dizer em relação a isso? Muitas vezes tu já sabe que tu quer trabalhar com essa área de engenharia estrutural ou a área de algum projeto em específico antes mesmo de se formar, né? Às vezes, pessoal, isso vai vir depois, quando você conhecer melhor, tá? Cansei de ter alunos que não gostavam de estruturas, mas faziam o curso porque tinham que abraçar todos os projetos e depois eles falaram, Pablo, se eu soubesse que estruturas era isso, era mais simples dessa forma, eu trabalharia só com estruturas. E tem alguns alunos que são exemplos disso, que hoje trabalham só com estruturas, pessoal, e não falavam que gostavam de estruturas no início. E teve gente que atribuiu ao nosso curso ali a ideia de que agora gosta de trabalhar com estruturas, né? Então, às vezes, com o tempo, você vai se apegar a isso, vai conhecer melhor, né? Mas o que eu digo, galera? Independente de você gostar com estruturas, eu não digo para um recém-formado se limitar a isso, tá? Primeiro, pessoal, o que te torna um engenheiro estrutural? O que te torna um engenheiro estrutural, pessoal, não vai ser uma pós-graduação, não vai ser um projeto estrutural resolvido, não vai saber você fazer um curso de aço, fazer um curso de concreto. O que te torna um engenheiro estrutural, pessoal, é o conhecimento que você tem, tá? E uma pós-graduação, por exemplo, ela não quer dizer que vai te trazer o conhecimento, depende de como você vai fazer essa pós-graduação. Um curso de concreto ou de aço não quer dizer que vai trazer esse conhecimento, depende de como que você vai fazer. E outra, experiência, pessoal. O engenheiro estrutural tem que ter experiência, experiência de obra, experiência das soluções estruturais, tá? E tudo isso vem com o tempo. Então, daí você pode me dizer, Pablo, então eu não posso fazer projeto estrutural, não é isso que tu tá me dizendo? De forma alguma. Eu só recomendo que você não se limite a isso no início da tua carreira. Eu sempre aconselho que é o jeito que eu comecei, pessoal, e funciona, tá? Porque eu tenho uma plataforma de cursos, mas antes de tudo, acima de tudo, eu vivo como engenheiro estrutural, tá, pessoal? A minha fonte de renda são de projeto, tá? Só que como eu iniciei nessa área, né? Eu não tive estágio necessariamente na área da engenharia civil, tá? Eu tive algum estágio que outro, assim, mas que não me deu uma noção de obra, uma noção de cálculo. Isso eu não tive durante a graduação, infelizmente, porque é uma coisa que eu digo, pessoal, cara, tento fazer estágios aí para ir buscando conhecimento, né? Mas eu iniciei, pessoal, logo que eu me formei, eu busquei estudar muito por conta, tá? E ao mesmo tempo, eu fui me botando no mercado como engenheiro civil. Então eu pegava tudo que vinha. Regularização de imóveis, projeto hidrossanitário, projeto elétrico. A única coisa que eu não fazia mesmo, pessoal, é projeto arquitetônico, tá? Porque é uma coisa que eu não curto. Não curto, não entendo nada, nunca busquei entender. Então isso eu não fazia. Mas se você tem a oportunidade de fazer, eu diria para você fazer também, tá? Se eu tinha a oportunidade de participar de alguma execução de obra ou ir ver um elemento estrutural sendo executado, eu ia, pessoal. Tinha um conhecido meu que tava construindo a casa dele, tá? Eu tava para me formar. Ele pediu se eu queria ir acompanhar as vigas baldrame dele. No outro dia eu fui molhar as vigas baldrames para ele. E eu fui, pessoal, por conta, para olhar, para aprender, e ligando o conhecimento, e ao mesmo tempo eu ia estudando do aço, como é que calculava e tudo mais, tá? Então eu fui me direcionando. Com o passar do tempo, pessoal, eu fui sempre assim, ó. Pegava tudo, regularização, tudo, mas eu queria engenharia estrutural. Então eu estava estudando para isso. Com o passar do tempo, eu comecei a trocar ideia com alguns arquitetos, alguns parceiros, e comecei a negociar alguma coisa, tipo, eu gosto de fazer o estrutural, e o outro ali, eu gosto de fazer o hidro. Cara, tu não quer, de repente, numa parceria assim, num próximo ali você troca? Eu ia fazendo a troca, eu fui fechando parceria com alguns arquitetos, tá, pessoal? As primeiras parcerias que a gente faz são com os arquitetos, tá? Então, assim, ó, eu sei que tem muito preconceito de engenheiro com arquiteto às vezes. Cara, eu amo os arquitetos, tá? Que eu trabalho. E às vezes eles botam umas coisas difíceis e eu gosto. Eu gosto.
É o que dá sentido ao meu trabalho, tá? Eu gosto. Eles falam, bah, não sei se dá pra vencer. Eu digo, ó, vai custar, mas dá pra fazer. Então vamos fazer. O cliente não se importa com gastar dinheiro. Esse dia a gente fez um balanço de 7 metros, eu passei pro cliente quanto que ele ia gastar, ele disse, não, vamos fazer. Esse tipo de coisa que eu gosto, tá, gente? É o que dá sentido pro meu trabalho. Então, comece fazendo parceria com arquitetos, tá? E não tente atropelar as coisas. Não faz isso, galera. Eu sei que a gente é ansioso, mas não faz isso. Tipo, se você é um engenheiro recém-formado, tu não tem que fechar parceria com o arquiteto mais top que você conhece ali. Por quê? Porque, gente, você não vai conseguir apresentar um bom trabalho, tu vai queimar uma bala. Pode ter certeza, cara. Porque o que monta um engenheiro é as experiências dele, tá? E muitas vezes, pessoal, as experiências que nós temos que ter são experiências ruins, são pequenos erros que a gente comete. E a questão é você não cometer um erro a ponto de te tirar do jogo, tá? De tirar do mercado. Então, às vezes, com um arquiteto muito grande, você já tenta agarrar ele, você vai queimar uma bala, porque tu não sabe. Cara, me desculpa, meu amigo, mas tu não sabe calcular uma casa de alto padrão. Pablo, eu sei operar o software, eu sei isso. Cara, você não sabe. Você não sabe os detalhes que tem que cuidar, desde o gesso para passar por baixo, desde os cuidados com uma espera de hidráulica que tem específica para casa de alto padrão. Tá? Não tô nem falando da análise estrutural em si, que isso aí é outra história. São detalhes que se você não cuidar, vai dar ruim. Vai dar ruim na hora de executar. E talvez você, sem ter essa experiência ainda de obra, de entender, você vai lá e queima essa bala com o arquiteto. Aí você queimou com o maior arquiteto que tem na cidade, já vai se queimar com os de baixo, tá? E ele você não acessa mais. Então o que é bacana? Pegar às vezes arquitetos que estão começando, tá? O arquiteto ele precisa do engenheiro, pessoal. Então você vai fechando essa parceria com ele, tá? Às vezes o arquiteto gosta de fazer o hidro, às vezes ele não gosta, então ele te passa, você faz o elétrico, né? Faz uma regularização, faz o estrutural e vai sempre estudando e buscando melhorar, tá? Então aqui é o passo, vai fazendo tudo e buscando melhorar, estudando. E como é que se estuda? Ah, eu vou abrir um livro, vou fazer o curso. Cara, também se estuda na prática. Ter humildade de chegar ali pro mestre de obras, que ele vai olhar teu projeto, e você falar, viu, o que tu achou aqui? Dava fácil de entender? Vai trocando ideias sobre as soluções, escuta o que o cara tem pra falar, não seja arrogante, galera. O mestre às vezes tá 20 anos construindo, você tem coisa pra aprender com ele, você tem. Talvez o que ele faça, ele tá fazendo errado, mas você como técnico, você tem que enxergar o que ele te falou e filtrar. Não, isso faz sentido, isso não faz, isso vai dar problema. E daí você vai filtrando e aprendendo as questões executivas. Eu acho que o engenheiro que nega a questão prática, ele tá perdendo uma grande fatia, tá? Porque eu vejo engenheiros, às vezes, sendo arrogantes, dizendo que o que funciona é isso, é teoria, e o pessoal na prática ele tá mostrando que funciona há muito tempo, tá? Engenharia não é uma ciência exata, nem tudo foi testado em laboratório. A gente não pode perder isso, pessoal. De aprender na prática, vendo o que funciona, tá? E sempre tentar correlacionar também com a teoria, certo? Então, eu fiz assim, tá? Com o tempo, então, eu fui me direcionando a engenharia estrutural. Comecei a não pegar mais outros projetos e tudo mais. E cheguei a ponto de viver de projeto estrutural. E muita gente fala que a área de projetos não dá trabalho, não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro, nada dá dinheiro, né? Mas enfim. Só que eu te digo, galera, que dá sim, tá? E não só a área estrutural. A área hoje de projetos complementares está pagando muito, muito bem. Projeto de instalações hidráulicas são os projetos que mais valorizaram nos últimos tempos agora, com a história do BIM, né? Que as construtoras e os clientes estão enxergando já a importância disso, de um projeto com quantitativo, bem compatibilizado. Então, o projeto hidrossanitário é um dos que mais ganhou valor nos últimos anos, tá? E mais qualidade também, perto do que a gente tinha. Então, gente, eu tenho vários colegas que estão ganhando bastante dinheiro com projetos. Eu vivo de projeto antes de qualquer coisa. Porque, tu dá curso, tu vive de curso. Não, pessoal, curso é uma outra coisa, que é uma coisa que eu gosto. É uma paixão, claro, gera uma renda, mas é uma paixão que eu tenho, que é de ensinar o pessoal da minha visão, né? Que eu tento ser o mais simples o possível, falar da forma mais simples também, sem querer ser muito técnico às vezes. Porque era o que eu sentia falta na minha época, tá? Então, gente, é isso que eu recomendo que você faça. Começa como engenheiro geral e vai te filtrando. O que vai te tornar um engenheiro estrutural é o conhecimento e nada mais que isso. Não é uma pós-graduação. O mercado não tá nem aí. Se tu é Porque tu tem o título de especialista. Cara, os caras não querem saber. Eles querem saber se tu sabe projetar uma estrutura econômica, cuidar dos detalhes do projeto estrutural.
tá? Não vai dar um problema lá, os caras vão ter que engrossar tudo uma viga porque você não previu que o gesso tinha que bater ali na lateral. Esse do gesso eu tô falando, mas porque esse é o número 1 ali que eu falo pros alunos que o pessoal comete. Mas tem vários, tá, pessoal? Detalhes que você tem que aprender com o tempo, tá? No mais disso, galera, espero aí ter clareado o coração de alguém aí que tá meio aflito. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí, tô sempre aí pra ajudar pra vocês, tá? Um abraço!